Eu sou Inês Rugani, sou nutricionista, sanitarista e sou professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atuo na Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é uma das entidades que é membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A Aliança é uma coalizão de entidades e de pessoas que têm o interesse em atuar de forma articulada no sentido de fazer melhorar a alimentação no país. Assim como várias entidades, a gente defende a amamentação dentro do que hoje a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde preconizam, que é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, o aleitamento até 2 anos de idade da criança ou mais, Então, uma coisa muito fundamental é como que a rede de apoio reconhece que a chegada de uma criança e o cuidado dessa criança é uma responsabilidade coletiva, compartilhada. E que além de aliviar a mulher de outras tarefas, cuidar da mulher, alimentar essa mulher, hidratar essa mulher, ela ter com quem conversar. Às vezes ela fica muito sozinha quando ela está dedicada só ao filho. Então isso eu acho que é uma outra barreira importante, uma ameaça importante. Existe uma outra ameaça que tem a ver com como que os serviços de saúde se organizam. Eles podem ser super promotores da amamentação, protetores da amamentação, ou ao contrário. Em vários momentos, existem rotinas que favorecem a amamentação. Por exemplo, colocar a criança no corpo da mãe logo depois que nasce, independentemente se foi parto normal ou não, deixar essa criança em alojamento conjunto com a mãe. Mas se essas práticas não são boas, são muitas barreiras, porque você imagina a força que a fala de um profissional de saúde tem quando ele desencoraja a mulher a amamentar ou encoraja a mulher a introduzir um produto que não está na hora de introduzir ou que nem é necessário para aquela criança. Hoje, uma das nossas bandeiras é a creche promotora da amamentação e da alimentação complementar saudável. A gente tem creches que são super promotoras da amamentação e outras que colocam como pré-requisito para a criança entrar na creche, ela está desmamada. Então você veja o que significa isso, uma família que precisa voltar, a mulher precisa voltar a trabalhar e a creche fala, bom, se você desmamar seu filho, você pode trazer. Uma barreira muito importante, ou um facilitador muito importante, é a gente ter uma cultura pró-amamentação, uma cultura que valorize essa prática como uma prática imprescindível, de garantia de direito à alimentação da criança. Então, uma coisa muito importante para a amamentação é a rede de apoio. A gente fala assim, a rede de apoio parece que é uma entidade, que chega assim e se instala, e não é assim, Para cada pessoa, essa rede vai se estruturar de uma maneira, A gente está falando dos familiares, dos amigos, às vezes de pessoas que você nem conhece pessoalmente, mas que você conecta pela internet. Existem vários grupos de apoio, de mulheres que se apoiam mutuamente. E os profissionais de saúde compõem essa rede de apoio, a creche compõe essa rede de apoio. Então, na verdade, são pessoas e instituições que fazem parte da realidade daquela pessoa, daquela família, e que vão jogar em favor ou não, em relação à amamentação. Geralmente, quando a gente pensa na introdução de alimentos, a gente pensa basicamente quais são os alimentos e como é que eles vão estar organizados, em que textura eles vão estar organizados. Primeiro, assim, não existe um modelo de alimentação, um único modelo. Existem recomendações que devem ser apropriadas pela família e adaptadas à sua realidade. Uma coisa importante é a ideia de introduzir cada alimento de uma vez para a criança ser apresentada. Você imagina, é um mundo que está se descortinando à frente da criança. Outra coisa muito importante é a variedade, tanto ao longo do dia quanto de um dia para o outro na semana. Então, ser apresentados alimentos diferentes. Outra coisa muito importante, que é muito comum, é as famílias diluírem muito a alimentação, achando que a consistência tem que ser bem ralinha para a criança conseguir engolir. E o que acontece é que, como o estômago da criança é muito pequenininho, se você dilui muito, você fornece menos quantidade de nutrientes por volume. Então, o ideal é que essa comida já tenha uma consistência mais espessa desde o começo, desde quando ela vai sendo introduzida. E ela vai evoluindo, que a gente chama essa consistência, até ficar igual à da família, à medida que a criança cresce. A quantidade também começa bem pequenininha e vai evoluindo. E às vezes a família fica, a criança não está comendo, Fica tentando forçar a criança a comer. Mas é porque a pessoa não tem muita noção do tamanho do estômago dessa criança, E pensa no seguinte, se ela está em aleitamento,
que agora já não é mais exclusivo, estão entrando outros alimentos, o leite materno é riquíssimo em termos de nutrientes. Esses outros alimentos são complementares e estão sendo apresentados, é uma fase de apresentação mesmo, né, de chegada desses alimentos. Depois é que eles vão ganhando mais importância em termos de fornecimento de nutrientes, né? Então esses seriam, assim, consistência, variedade, apresentação dos alimentos, seria, digamos assim, as recomendações básicas em relação aos alimentos que devem ser oferecidos. Agora tem os que não devem ser oferecidos, né? Então, por exemplo, açúcar, existem evidências inúmeras que nos fazem recomendar que o açúcar não entre na dieta, na alimentação da criança antes dos 2 anos de vida, né? Uma outra coisa importante são os alimentos que a gente chama de ultraprocessados, né? Que são os alimentos que biscoitos recheados, sucos industrializados, macarrão instantâneo. Existem alimentos que os próprios profissionais de saúde encorajam porque entendem como comida de criança e que tradicionalmente as crianças consomem, gelatina, determinados biscoitos, e não há nenhuma necessidade, ao contrário, a recomendação é que as crianças não consumam isso antes dos 2 anos, porque esses produtos têm uma série de ingredientes, aditivos, que não são recomendados para crianças, né? E uma outra recomendação também importante é a ideia da importância da água fazer parte da alimentação da criança, né? E se você quer matar a sede da criança, oferecer água em vez de qualquer tipo de suco, né? Uma outra coisa muito importante também que tem a ver com essa alimentação complementar é a relação que a comida tem com o desenvolvimento da criança. Então são 2 aspectos, né? Um é em que momento do seu desenvolvimento a criança está e qual é a prontidão que ela está para receber os alimentos naquela consistência e tudo mais, né? Tão importante quanto os alimentos que você oferece é o que a gente chama de atitude responsiva ou de alimentação responsiva, que é a observação dos sinais de fome e de saciedade que a criança manifesta, para você saber o quanto você oferece e o quanto você não precisa mais oferecer. Então são 2 erros comuns: dar menos do que a criança precisa ou dar mais do que a criança precisa, né? A criança tem um mecanismo que a gente chama de fome e saciedade muito refinado, muito eficiente, e que a nossa forma de insistir, de forçar a alimentação faz esse mecanismo perder a sua eficiência. Uma outra coisa importante é o outro lado, né? Não é só qual é o nível de desenvolvimento para você ver qual é a alimentação adequada, é reconhecer a alimentação como um promotor do desenvolvimento da criança. Porque você imagina que farra que é a variedade de cores, de texturas que os alimentos têm. Imagina se a gente hoje se deslumbra, né, com um alimento que a gente não conhece. Você imagina uma criança que está tendo aquilo tudo pela primeira vez, né? O quanto que isso estimula o desenvolvimento dela, ver coisas diferentes, né? Então, oferecer um alimento, deixar a criança pegar, falar o nome do alimento, tem várias coisas atitudes e práticas que podem ser adotadas na família no processo de oferta da alimentação que fazem que estimulam o desenvolvimento da criança, né? Quer dizer, a gente fala que a chegada da criança é uma oportunidade ímpar da família se repensar. Essa é uma oportunidade, né? Se a família está muito distante de uma alimentação saudável e chegou uma criança na família, é um convite, né, para todo mundo repensar a sua alimentação. A gente aqui no Brasil tem um processo muito bonito de implementação de ações, iniciativas e políticas públicas em prol da amamentação, né? Aqui no Brasil a gente tem uma estratégia que chama Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que é uma estratégia que busca juntar a amamentação e a alimentação complementar na atenção básica de saúde, mas o que a gente percebe é que a gente ainda tem muitos desafios para enfrentar. Então hoje, para a gente conseguir avançar em relação à alimentação complementar saudável, a gente precisa melhorar como é que as nossas creches estão organizadas e precisa de uma série de medidas que não vão ser úteis só para crianças pequenininhas, mas vão ser úteis para toda a população, né? Que é melhorar a rotulagem dos alimentos, né? E o consumidor conseguir entender melhor o que aquele produto tem e fazer escolhas melhores, né? Conseguir ter ações regulatórias em relação à publicidade de alimentos ultraprocessados e em relação à publicidade para a infância. Essa eu acho que é uma coisa importante, né? Que qualquer publicidade dirigida à criança, ela é abusiva, né? E ela pode ser enganosa. O que a gente protege a criança dos alimentos que ela não deve consumir e o que a gente protege a criança também em relação a esse estímulo do consumo, né, do consumismo em geral, e como que a gente promove os alimentos que são saudáveis, né? Então, medidas que vão favorecer um sistema alimentar mais saudável favorecem a alimentação complementar. Então, uma coisa que a gente tem discutido muito junto à Anvisa, né, nos nossos fóruns da Aliança,
é importante a gente pensar que esse produto, que não é um produto de bebê, mas é um produto que criança come, né? Ele é todo pensado em termos de risco para pessoas mais velhas, adultas. E a criança está consumindo e a gente não sabe os riscos desses produtos para a criança pequena. Então esse é um desafio muito grande em relação à alimentação complementar, é a gente conhecer melhor os efeitos, a nocividade de determinados alimentos nessa fase em que que a criança ainda está formando o sistema nervoso dela. Quais são as implicações de um produto que tem determinados corantes numa criança que está com o sistema nervoso, que são células super delicadas sendo formadas? A gente não sabe. Hoje a nossa avaliação é de que a sociedade é permissiva porque ela desconhece o mal que faz, né? Então, qual é esse elenco de alimentos, né, que está super disponível e como garantir que a criança seja protegida daqueles alimentos que não fazem bem, que já está comprovadamente, a gente sabe, né, ou que podem não fazer bem, a gente não sabe. Então é o exercício do princípio da parcimônia, né, da precaução. Se você não sabe se faz bem ou mal, é melhor não dar, né? Não é assim que a gente age no nosso dia a dia, né? Então uma primeira coisa muito importante são procedimentos que a indústria adota para produzir esses alimentos, né? Uma característica deles, intrínseca, é o que a gente chama de hiperpalatabilidade ou hipersabor, né? Eles são concebidos para serem irresistíveis. A gente sempre trabalha na nutrição, eu venho da área da nutrição, né? Com a ideia do sistema do nosso corpo, que é o da homeostase, que é aquele que vê que você está precisando de uma coisa, você então ingere, aí você equilibra, você não precisa mais, você fala, já deu. Mas existe um outro sistema muito poderoso que é o sistema de recompensas, que é o sistema que tem a ver com o prazer. E existem elementos desses alimentos que acionam esse sistema e não a homeostase. E esse sistema, ele se impõe ao outro, ele é mais poderoso que o outro. Então, é isso, a criança está com fome daquele biscoito, ela não está com fome de arroz com feijão, ela está com fome. Por quê? Porque ela está querendo sentir aquele prazer que aquele produto desperta nela, né? E quando a gente fala de propaganda, a gente pode falar da propaganda formal, aquela que aparece nos intervalos das programações, e uma série de outras formas de comunicação, que a gente chama de práticas mercadológicas, que incentivam, né, ou aliciam, ou assediam essa criança para consumir. A gente está falando de mídias sociais, blogueiros mirins, merchandising em televisão, né? Uma série de venda casada de produtos, né? Você compra isso e ganha um brinde que é um pedaço do brinquedo, se você comprar outro, você ganha outro pedaço do brinquedo. Então, são vários mecanismos no sentido de fidelizar a criança àquele produto, né? A gente tem a atuação da indústria no sentido de embarrear legislações que vão contra seus interesses econômicos. E tem a atuação da indústria no sentido de forçar para passar determinadas leis ou determinadas regras. Então, existem procedimentos de influência nos resultados dos estudos que vão provar se tal coisa faz mal ou não faz mal. Então, é um conjunto de práticas muito amplo, né? Que é muito assimétrica, né? Muito assimétrico o poder que elas têm e que a gente tem, né? Então, a gente como sociedade, né? Então, quando você fala como é que a gente faz, né, para ter alimentação saudável nesse contexto, né? A primeira coisa é a gente reconhecer que a nossa prática é uma prática que a gente chama de contra-hegemônica, você reconhecer que você está remando contra a maré. Não é falta de vontade sua, não é porque é difícil mesmo remar contra a maré. Então reconhecer isso ajuda, porque você fala, não, então eu realmente preciso me organizar, porque o dia a dia vai me convidar a fazer diferente. E para essa prática ser fortalecida, né? O que a gente tem trabalhado muito no âmbito da aliança é a ideia de a gente ressignificar o lugar da comida na nossa vida, né? Entender a comida como lugar do cuidado, como lugar, né, do reencontro, a questão do resgate da culinária compartilhada, né? Quando a gente começa a falar sobre, de novo, culinária, não dá pra gente discutir culinária sem, de novo, falar sobre a questão de gênero, né? A gente quer quer cozinhar junto, quer garantir que essa alimentação seja saudável para a família e para a criança, protegendo, né, esse domicílio, né, dessa pressão tão grande da indústria em relação à escolha desses alimentos que elas vendem, né? Por isso que é muito importante a gente ter consciência do quão desafiador é todo esse processo de introdução de alimentos nessa faixa de idade, né? E a importância de a gente redobrar a atenção
e ter muito apoio e solidariedade de quem está conosco, porque senão, do contrário, a gente parece que está pregando no deserto, né? Todo mundo fala outra coisa, mas mesmo que a gente esteja pregando no deserto, a gente precisa ter a convicção de que a gente está fazendo melhor. E é muito importante a gente entender que tem outras pessoas querendo a mesma coisa que a gente. O que a gente precisa é encontrar essas pessoas e se sentir pertencendo a um coletivo que pensa parecido. Isso é de uma potência enorme para a gente ter uma prática mais coerente com o que a gente acredita. Então, a importância das redes de apoio, seja para as famílias, né, na sua prática cotidiana lá, micro, né, sejam as redes, né, de ativistas, as redes, né, de entidades e pessoas que militam em determinadas causas, elas são fundamentais para essa agenda da promoção, proteção e apoio à amamentação e alimentação complementar saudável. E pensando em ações concretas, né, eu acho que tem algumas frentes importantes, né. A primeira, digamos que eu chamaria assim de agenda positiva, seria essa de trabalhar e sensibilizar a sociedade para a ideia de que a saúde da criança é prioridade absoluta e é responsabilidade de todo mundo, não é só da família. A outra coisa muito importante ainda nessa linha é um pouco que a gente já conversou sobre a ressignificação da comida, né? É reposicionar a comida na nossa vida, a sacralidade da comida, a comida como o autocuidado, o cuidado do outro. Essa questão da promoção, da valorização, do resgate da culinária, de entender a comida de outra maneira na nossa vida é muito importante, né? A gente dá menos importância à comida do que ela merece. Ainda nessa questão das ações, ainda nesse campo dos valores, posicionar, trazer para a cena a discussão de gênero, né? A discussão da divisão de tarefas, a discussão das relações de poder, porque a comida perpassa muito essas relações de poder e a gente precisa falar sobre elas. Para que alguma geração consiga superar isso, a gente tem que começar quanto antes, né? Uma outra frente ainda nesse campo da construção de narrativas e de valores é mostrar, denunciar as más práticas, as práticas de publicidade abusiva ou enganosa. E acho que uma outra frente em termos de atuação é o buscar, né, atuar, incidir sobre processos que ampliem as políticas públicas de proteção, promoção e apoio à amamentação e alimentação complementar. E esse elenco de políticas públicas pró-amamentação e alimentação complementar saudável, ele está posto, né? E uma forma de atuar é batalhar para que isso seja implementado ou ampliado. Agora, para além disso, né, para além das políticas públicas, existe essa rede super potente das pessoas que se apoiam, né? E assim como a gente se sente pertencendo a uma coisa maior quando a gente está dentro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, muitos coletivos de famílias, de pais e de mães se conectam para falar sobre o cuidado dos seus filhos, né? E isso tem uma potência enorme e deve ser encorajado, porque se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que tocar esse cuidado das crianças sozinho não é bom, né? A gente aprende muito trocando e a gente fica mais feliz trocando, né? Então esse eu acho que é um caminho importante nesse conjunto de coisas aí para serem feitas.